Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, e desta vez em Efésios, capítulo de número 1. Efésios 1, nós vamos ler do verso 3 ao verso 14. Efésios 1, de 3 a 14. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar novamente, irmãos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, Pai, e clamamos por nós. Clamamos, Pai, a Tua graça, Senhor Deus, sobre nós nesse instante. Que o Senhor, Pai, abra os nossos corações. Abra não somente o nosso intelecto, a nossa mente, mas também os nossos corações, Pai, para que possamos compreender e aplicar, ó Deus, a Tua palavra. Ó Pai Santo, fala com cada um que aqui está presente, Senhor Deus. Que esta noite seja uma noite de edificação do Teu povo. E que se porventura entre nós houver alguém que ainda, Senhor Deus, não entregou a sua vida para o Senhor, que seja uma noite de salvação, seja uma noite, Senhor Deus, de conversão, para a Tua honra e glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás, eu vi um vídeo na internet em que um rapaz, ele comprava de um vendedor ambulante passarinhos, e à medida que ele pegava cada um dos passarinhos da mão do vendedor, ele soltava. O vendedor tirava o passarinho da gaiola, entregava na mão da pessoa e ele soltava. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque aqueles passarinhos, eles ganharam a liberdade mediante o pagamento pelas suas próprias vidas. É bonito o passarinho, né? Eu mesmo já tive passarinho na gaiola há muito tempo atrás, até que um dia eu entendi que é mais bonito você ver passarinho solto, cantando na natureza, do que o passarinho preso na gaiola. Mas, naquele caso, para que aqueles passarinhos fossem soltos na natureza, alguém precisou pagar pela liberdade deles. Isso me faz lembrar, meus irmãos, um famoso filme do diretor mais famoso chamado Quentin Tarantino, um filme chamado Django Livre, que talvez alguns já devem ter assistido, um filme que inclusive ganhou um Oscar. E a história desse filme ela se passa
no Texas, em 1858. O filme começa assim: há um grupo de escravos sendo conduzido por dois homens, mercadores, comerciantes de escravos, pela noite, e eles são abordados por um homem, um dentista chamado Dr. King Schultz. E o Dr. Schultz, ele então tem interesse em comprar um daqueles escravos, chamado Django. Porém, os dois comerciantes, eles não querem vender os escravos e um deles ameaça o Dr. Schultz com uma arma. O Dr. Schultz rapidamente saca sua arma, atira no homem que ameaçou na cabeça, matando-o, e fere o outro que estava com ele. E ali ele vai até Django, ele desacorrenta Django, deixando ele livre. Mas ele é justo. Ao homem que estava ferido no chão, que havia sobrevivido, ele paga pelo valor da liberdade de Django. E aí, o resto do filme, se você quiser assistir depois, é um excelente faroeste. Se você gosta de faroestes, esse é um filme muito bom. Mas duas coisas chamam a nossa atenção aqui, meus irmãos. A primeira delas é o nome desse filme em inglês. Em inglês não é Django Livre ou Django Free em inglês, mas sim Django Unchained, que significa Django desacorrentado. Esse é o nome original do filme, Django desacorrentado. Isso porque Django não estava apenas preso. Ele não estava numa cela, com banheiro, com cama, com refeições nos momentos certos. Ele não estava numa gaiola com alimento, água e um puleiro para ele se exercitar. Era muito pior do que isso. Django, ele estava acorrentado e foi o próprio dentista quem o desacorrentou e pagou pela sua liberdade. Isso, meus irmãos, nós entendemos pelo Salmo 116:16, que diz o seguinte, Salmo 116:16: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Se você tiver aquela Bíblia da versão Nova Almeida atualizada, a NAA, ela é mais precisa, ela diz assim: Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Agora olha lá, quebraste as correntes que me prendiam. Então, irmãos, nós também estávamos acorrentados pelo pecado. Nós éramos condenados a viver uma vida de escravidão e depois passarmos a eternidade no inferno. Mas o Senhor pagou pela nossa liberdade e Ele pessoalmente nos desacorrentou dos grilhões do pecado. Uma segunda coisa que o filme nos chama a atenção, meus irmãos, é que um dos homens que acorrentou o Django foi morto pelo dentista, pelo Dr. Schultz. Houve um pastor puritano chamado John Owen, que ele escreveu um pequeno livro cujo título era A Morte da Morte na Morte de Cristo. Dá para fazer um trava-língua, né? Vou falar de novo para você entender. A morte da morte na morte de Cristo. Então, como é que Cristo matou a morte? Não foi com uma bala na cabeça da morte, mas nós estávamos acorrentados e Cristo matou a morte morrendo em nosso lugar. Então vejam, meus irmãos, o que diz Paulo em 1 Coríntios 15:55. Ele disse o seguinte, ele foi um brado de vitória, quando ele disse em 1 Coríntios 15:55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte foi vencida, a morte foi morta, o preço foi pago e nós fomos desacorrentados e libertos. O Senhor Jesus pessoalmente veio à terra em que nós vivemos para pagar o preço da nossa liberdade e para nos desacorrentar. E, meus irmãos, nós falaremos um pouco sobre isso na mensagem de hoje. Domingo retrasado, na verdade, domingo passado eu estava no acampamento com os jovens, mas domingo retrasado nós começamos a meditar acerca das bênçãos espirituais que o Deus Pai nos deu. Paulo, ele escreveu aqui na sua carta aos Efésios
grande parágrafo, e na verdade não é somente um grande parágrafo, mas uma grande frase. Você vê que o ponto final é só no versículo 14, mas como se num só fôlego Paulo falasse para nós tantas bênçãos espirituais que Deus nos deu, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Se nós pudéssemos, ou aliás, se nós quiséssemos resumir todas essas bênçãos numa única bênção, nós diríamos o seguinte: qual é a grande bênção espiritual que Deus nos deu, Deus Pai nos deu? Foi o seu próprio Filho, Cristo Jesus. Os irmãos que estavam aqui há 2 domingos atrás devem se lembrar que a Valentine estava aqui e eu pedi para ela fazer dois desenhos. De um lado, ela desenhou um presente que ela ganhou dos seus pais, e do outro lado, eu pedi para que ela desenhasse o maior presente que ela ganhou de Deus. Vocês lembram o que ela desenhou? Ela desenhou a cruz. As crianças entendem o Evangelho. As crianças sabem, as crianças filhas da aliança, elas sabem qual o grande presente que Deus deu a elas, que é Jesus. E Deus aqui, aliás, Paulo aqui, meus irmãos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala como que ele nos deu Jesus por intermédio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Semana passada nós vimos semana retrasada, aliás, nós vimos as 2 primeiras bênçãos espirituais. Nós vimos que o Pai, o Deus Pai, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e Ele também nos predestinou para sermos adotados seus filhos. As 2 primeiras bênçãos espirituais. Hoje nós veremos mais 4 bênçãos espirituais, desta vez através do próprio Filho, através do próprio Jesus Cristo. E a primeira delas, meus irmãos, é a nossa redenção. Olha o versículo 7, ele diz assim, o versículo 6 termina assim, versículo 6, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós vimos que este amado é o próprio Jesus, o Filho amado de Deus. E aí vem o versículo 7, no qual, ou seja, no amado, em Jesus, nós temos a redenção. Se eu perguntar para vocês o que é redenção, creio que muitos vão responder o seguinte: bom, redenção é sinônimo de salvação. Não está errado, mas redenção aponta para um ato específico da nossa salvação. Do versículo 3 até o versículo 14, meus irmãos, Paulo está falando de tudo que envolve a nossa salvação, da ação de cada pessoa da Trindade na nossa salvação. E o Filho, primeiro ato do Filho, do amado Filho de Deus, foi a sua redenção. Mas então, o que é redenção, queridos irmãos? Redenção, a melhor tradução seria o pagamento de um resgate. Lembra das 2 ilustrações que eu dei no início do sermão? O rapaz pagando pela liberdade dos passarinhos e o dentista pagando pela liberdade do escravo. Então, redenção é isso. Redenção é o fato de Jesus Cristo ter pagado pelo resgate da gente, pagado pela nossa liberdade, pagado a nossa dívida, queridos irmãos. E nós sabemos o tamanho da nossa dívida. Você já teve uma dívida? Você já contraiu alguma dívida? E já aconteceu de você não conseguir pagar a dívida e ter que fazer um acordo? Espero que você nunca tenha passado por isso, mas muitos brasileiros passam por isso. E a gente entende, meus irmãos, que a dívida que nós tínhamos com Deus, nada nesse mundo era suficiente para pagar. Nós vimos no domingo retrasado o texto lá de 1 Pedro, capítulo 1, que não foi ouro, não foi prata, não foram coisas deste mundo que pagaram pela nossa salvação, mas sim o precioso sangue do Cordeiro, do Cordeiro do Pai, do Cordeiro Cristo Jesus. Nós tínhamos uma grande dívida com Deus e Deus, pelo seu Filho, pagou esta dívida. Essa é a beleza, meus irmãos, desta bênção espiritual. Nós tínhamos uma dívida com Deus e a gente não conseguia pagar essa dívida. E o próprio Deus, Ele vem na pessoa do seu Filho e Ele paga essa dívida para nós.
por nós. Isso é a redenção. A redenção é a satisfação da justiça do Pai, certo? Você lembra que Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, deu ao homem liberdade, ele podia comer de todas as árvores do jardim, ele podia escolher o que ele quisesse para comer, com uma exceção, e a exceção era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse dessa árvore, no dia que ele comesse, ele iria morrer. O que aconteceu? Ele comeu, ele pecou, e como ele era representante da humanidade, todos pecaram, conforme diz o texto de Romanos 3:23, que diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos irmãos, então, como que se paga pecado? Se paga pecado com morte. Não tem outra forma, não tem outra moeda, não tem outro recurso. Deus, Ele não perdoa a nossa dívida sem que nada precisasse ser pago. Mas quando, por exemplo, um credor perdoa a sua dívida, alguém pagou. Quando um credor perdoa uma dívida, é porque alguém pagou, saiu do bolso de alguém. Mesmo que tenha sido dele mesmo, ele assumiu o prejuízo. Foi o caso da nossa redenção. Deus assumiu o prejuízo. Deus, na pessoa do seu Filho, morreu em nosso lugar, pagou com o próprio sangue. E a Bíblia toda nos ensina isso, meus irmãos. Vocês se lembram ainda lá em Gênesis 3, no jardim do Éden ainda? O homem, depois que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos foram abertos, eles viram a sua nudez, eles tentaram se esconder, fazendo roupas de folhas para eles, só que aquilo era insuficiente. Aquelas folhas, elas murchariam, não teria condições deles cobrirem a sua nudez, o seu pecado, pelas suas próprias obras, pelas coisas que eles mesmos fizeram. O que Deus faz? Ou o que Deus fez? Deus então vestiu o homem e sua mulher com peles de animais. Ele teve que matar um animal, tirar a pele desse animal para cobrir o pecado do homem. Um animal precisou morrer no lugar do homem. Depois nós vamos lá para o livro de Êxodo, em que Deus lá no Egito institui a Páscoa. E o que acontece? Em cada casa de um hebreu, de uma família de hebreus, eles deveriam matar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e passar na porta. Porque naquela noite o anjo de Deus passaria pela terra do Egito. E onde o anjo passasse e não visse o sangue na porta, ele entraria e mataria o primogênito daquela família. Mas onde o anjo passasse e visse o sangue na porta, o primogênito seria poupado, o primogênito sobreviveria, queridos irmãos. O que Deus queria ensinar com o povo de Israel com isso? Queria ensinar o seguinte: que o fato de Deus poupar a vida dos seus primogênitos não estava na bondade deles, não estava na sensatez deles, não estava em suas próprias obras, não estava neles, mas estava naquilo que nós acabamos de cantar, no amor de Deus. Para pensar comigo. Naquela noite, em todas as casas do Egito, alguém morreu. Nas casas dos egípcios, primogênitos foram mortos. Nas casas dos judeus, dos hebreus, cordeiros foram mortos. Então nós não morremos, meus irmãos, porque Jesus pagou pela nossa salvação. Ele nos redimiu. Por isso que na cruz ele bradou: está consumado. Em hebraico, tetelestai. O que significa tetelestai, ou está consumado? Está pago, Pai. Eles não devem mais nada. Paguei até o último centavo. Por isso, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza que todos os seus pecados foram perdoados naquela cruz. Não por suas obras, mas pelo sangue dele. Martinho Lutero, o grande reformador Martinho Lutero, ele entendeu isso. Alguns aqui de vocês conhecem como foi a conversão dele. Ele era um monge agostiniano, um estudioso da palavra de Deus, mas Martinho Lutero, ele era um homem aflito, atribulado, transtornado por causa dos seus pecados. Martinho Lutero passava horas no confessionário confessando ao padre os seus pecados. Mas Martinho Lutero, ele começou a ler a Bíblia.
numa época em que o povo não tinha acesso à Bíblia, mas como ele era monge, ele tinha. Até que ele começa a ler a carta aos Romanos, ele chega em Romanos 1,17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele entendeu que ele não precisava mais confessar pecados a um padre, ele não precisava mais fazer boas obras para ser perdoado, mas ele entendeu que a sua salvação era pela fé no próprio Senhor Jesus Cristo, por aquilo que ele fez na cruz, porque ele pagou a dívida do pecado que ele tinha. Isso é redenção, meus irmãos. Redenção é o pagamento da sua dívida. Deus pagou a sua dívida. Você não deve mais nada. Você está salvo. Mas tem uma segunda bênção espiritual que o Deus Pai nos deu através do seu Filho Jesus. O versículo 7, a parte B, ele diz aqui no 7a, no qual temos a redenção. A parte B, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, segunda bênção é a remissão dos nossos pecados. Não perca a conta. Nós falamos de duas bênçãos no domingo retrasado, através do Pai, que nos adotou e nos predestinou para sermos seus filhos. Falamos já da primeira bênção através do Filho, ele nos redimiu, ou seja, ele pagou com o seu sangue pela nossa salvação. E agora, a quinta bênção no geral, a segunda do dia de hoje, ele nos remiu dos nossos pecados. E o que é remissão? Às vezes a gente confunde redenção com remissão, mas não é a mesma coisa. Lembrando, redenção é o pagamento da dívida. Remissão é o perdão. É isso que é remissão. Significa perdão. Pastor, mas é só isso? Bom, deixa eu te ajudar um pouco mais, deixa eu te explicar um pouco melhor. Na língua grega, essa palavra aqui que foi traduzida para remissão, significa remover, afastar para longe, jogar para bem longe. Isso que é perdão, é afastar os nossos pecados para bem longe de nós. Como é que era feito isso no Antigo Testamento? Lá no Antigo Testamento, em Israel, havia o dia da expiação. Levítico 16 vai nos mostrar isso. E como é que era feito isso? Bom, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele pegava dois bodes. Um bode, ele imolava, ele matava. E era derramado o sangue desse bode como sacrifício pelo pecado do seu povo. E o outro bode, ele mantinha vivo, só que ele soltava para bem longe, para o deserto, de modo que esse bode não voltasse mais para o acampamento de Israel. Você já ouviu aquela expressão bode expiatório? Vem daqui, vem da Bíblia, vem de Levítico 16. Então, para você entender aqui, nesse dia da expiação, era feito, por um lado, a redenção. Um dos bodes morria e pagava pelos pecados do povo com o sangue daquele bode, e havia a remissão, quando o bode que era enviado vivo para longe era representando os pecados do povo que eram enviados para bem longe. Então, o que é perdão, meu irmão, minha irmã? Perdão é quando Deus pega o meu pecado, o seu pecado, e lança longe dos olhos dele. Ele não toca mais no assunto, ele não se lembra mais, ele jogou longe. E nós temos textos bíblicos que falam disso. Por exemplo, Salmo 103, 12, diz assim, irmãos: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus afasta de nós. Miqueias 7,19, que nós lemos na liturgia, Miqueias 7,19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Profundezas do mar é aquele lugar onde não chega a luz, onde ninguém enxerga, um lugar esquecido. Então, isso é remissão, isso é perdão.
É Deus jogar o seu pecado para bem longe, nas profundezas do mar, afastar de você. O autor aos Hebreus, ele escreveu o seguinte em Hebreus 8:12. Hebreus 8:12. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E Hebreus 10:17. Também, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então isso é remissão, Deus não se lembra dos nossos pecados. Mas eu preciso esclarecer uma coisa para os irmãos. Isso não significa que Deus se esquece. Uma coisa é não se lembrar, outra coisa é se esquecer. O esquecimento é uma falha. Não se lembrar é não tocar mais no assunto. Deus, meus irmãos, Ele não se lembra. Ele não toca mais no assunto. Ele joga os nossos pecados para bem longe, nas profundezas do mar. Deus não nos acusa. Aliás, o acusador, você sabe que é outra pessoa, né? Não é Deus. Deus não joga diante da nossa face os nossos pecados. Mas já foi resolvido, já foi pago, já foi quitado. Ele não toca mais no assunto. E, meus irmãos, como nós precisamos aprender sobre isso? Porque nós oramos na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E como é que nós perdoamos? Será que de fato nós fazemos como Deus? Será que de fato, quando nós dizemos que perdoamos, nós não tocamos mais no assunto? Ou será que quando a pessoa volta a pecar contra nós, a gente vai relembrar dos pecados do passado que ela cometeu contra nós? Vamos desenterrar o defunto. Casais, se, por exemplo, os casais, quando, por exemplo, entram em alguma discussão, entram em algum desentendimento, e aí os casais se reatam, os casais, o marido e a esposa se reconciliam, perdoam, pedem perdão. Aí, porventura, no futuro, acontece um novo desentendimento. Será que você ou eu vamos ficar lembrando das coisas do passado? Eu lembro aquilo que você fez. Não, então você não perdoou. Perdoar é não tocar mais no assunto. Mesmo que a pessoa peque novamente contra você. Porque não é isso que acontece com a gente? Nós pedimos perdão, Deus perdoa, só que daqui a pouco a gente peca de novo. Mas a remissão é isso, meus irmãos. É não tocar mais no assunto, é jogar os nossos pecados para longe. E veja, voltando os nossos olhos para Efésios capítulo 1, no final do versículo 7 e no versículo 8, Paulo nos mostra, nos explica como que Deus perdoa, em que medida Deus perdoa. Ao final do 7, que diz que a remissão dos nossos pecados, ela é segundo a riqueza da sua graça, versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Com Deus não tem miséria, é abundante, é rico. Uma vez, há muitos anos atrás, lá em São Paulo, eu vi em frente a um restaurante uma placa que dizia assim: coma à vontade, sem miséria. Rapaz, alguns de nós aqui ia se debaldar. Alguns de nós aqui, eu não vou olhar para aqueles que eu sei que comeriam muito, vou olhar para mim, mas alguns de nós que, puxa, e era barato, não lembro o valor, mas era barato. Coma à vontade, sem miséria. Opa, vamos comer. Parece um restaurante lá de Lucélia, né? Mas vejam, meus irmãos, assim foi o perdão de Deus, à vontade, sem miséria. Deus, meus irmãos, Ele não foi mesquinho, Deus, Ele não foi avarento, Deus, Ele não regulou o perdão, Deus não falou assim: olha, até aqui eu perdoo, mas daqui para frente, olha, aí não tem jeito, aí não tem perdão. Não, é segundo a riqueza da sua graça. Deus, Ele é rico e Ele derramou esse perdão, essa remissão dos nossos pecados abundantemente. É muito perdão. Porque cá entre nós somos muito pecadores. E quanto mais pecador você é, mais perdão Ele te deu, mais riqueza da sua graça Ele te deu.
e nós sabemos quão pecadores nós somos. Por isso, querido irmão, querida irmã, não há pecado que não possa ser perdoado. Não há pecador que não possa ser perdoado. Por isso, quando você olha para alguém lá na sua família, lá no seu trabalho, e você vê essa pessoa tão afundada nas trevas, tão afundada no pecado, com uma vida tão bagunçada, que você fala assim: olha, esse daqui nem Deus dá jeito. Não, meu irmão, não, minha irmã. Por pior que seja o pecador, por pior que seja o pecado, Deus ele alcança, Deus ele resgata, Deus ele paga, ele redime, e Deus ele joga para bem longe os pecados daquela pessoa. E, irmãos, nós sabemos que Paulo estava escrevendo isso para um povo, para pessoas que tinham pecado muito. 2 meses atrás, nós meditamos aqui, nós estudamos aqui nos domingos à noite, o livro do profeta Jonas. E você lembra que Jonas ele fugiu da presença de Deus porque Deus mandou ele para Nínive pregar, e Jonas não queria que pregar em Nínive porque os ninivitas eram pessoas muito más, eram pessoas muito cruéis. E o que aconteceu? Mas na segunda chance, Jonas foi para Nínive, pregou, e o que aconteceu? Eles se arrependeram e Deus salvou aquelas pessoas. Elas eram péssimas pessoas, elas eram cruéis, mas mediante o arrependimento Deus salvou. Os efésios, a quem Paulo escreveu, não eram diferentes. A cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, lá ficava o templo da deusa Diana. Aquelas pessoas, meus irmãos, elas eram idólatras, elas eram imorais, porque no templo de Diana havia prostituição cultual. Elas eram soberbas, porque os efésios se achavam, porque a cidade de Éfeso era uma cidade importante, imponente. Então eles eram homens muito maus também. E Deus derramou rica e abundantemente o seu perdão. Por isso que nós lemos lá em Isaías 55:7. Isaías 55:7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, porque se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O nosso Pai é rico, irmãos. O nosso Pai é muito rico. E veja, ele é rico, mas ele não é igual o tio Patinhas, mão fechada, sovina, mas ele abundantemente derrama bênção sobre nós, e esta bênção específica, ele perdoa os nossos pecados. Mas o final do versículo 8 ainda nos diz que esse perdão, essa remissão de pecados que Deus derramou abundantemente, foi derramada sobre nós em toda sabedoria e prudência. O que isso significa? Significa que quando nós somos perdoados, nós nos tornamos pessoas mais sábias. A nossa mente muda, os nossos pensamentos se tornam pensamentos mais sábios, com toda sabedoria, com toda prudência. As nossas ações deixam de ser ações irrefletidas, mas passam a ser ações prudentes. Ou seja, quando você é perdoado, Deus muda você. Deus muda o seu pensamento e te torna uma pessoa sábia. Deus muda as suas ações e te torna uma pessoa prudente. São consequências do perdão. Por quê? Porque você fala o seguinte: bom, Deus me perdoou, então eu vou ser mais sábio e mais prudente e vou evitar cometer esse pecado novamente. É isso. É esse o grande benefício, meus irmãos, dessa segunda bênção espiritual de hoje. A terceira bênção espiritual, através do Senhor Jesus Cristo, que esse texto nos mostra, é a revelação. Está no versículo 9, que ele diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O texto diz que Deus desvendou o mistério da sua vontade. Ou como dizem os nossos irmãos pentecostais, mistério, tem que andar no mistério. Mas o que é mistério? O que é mistério na Bíblia? Bom, vamos entender algumas coisas. Aqui em Efésios, além desse versículo, Paulo fala mais 3 vezes a palavra mistério.
Está lá em Efésios 3:3, em Efésios 5:32 e em Efésios 6:19. Mas o que é mistério? Vamos olhar para Efésios 1:9. Diz que Deus, Ele desvendou o mistério da sua vontade. O que é isso? Deus, Ele tirou a venda dos nossos olhos, ou melhor, da nossa mente, do nosso coração, para que a gente pudesse entender a sua vontade. É esse o mistério. O mistério é que antes a gente não compreendia a vontade de Deus. Era um mistério para nós, era algo oculto a nós. Mas Deus então, Ele através da sua palavra, Ele desvenda o nosso coração e nós passamos a compreender o mistério da sua vontade. Deus faz isso através da sua palavra. Foi assim que Ele fez, por exemplo, como eu citei agora há pouco com Lutero. Para Lutero era um mistério a questão do perdão. Ele tinha que ficar confessando o pecado para os padres. Quando ele leu Romanos 1,17, o Espírito Santo tirou a venda dos seus olhos, ele entendeu que a salvação é pela fé no Filho de Deus, no Cristo morto na cruz. Mas veja, Deus é quem desvenda, não é pelos seus próprios esforços. Você pode ler a Bíblia inteira, você pode participar de uma igreja, você pode se tornar membro de uma igreja, ouvir sermões, estudos bíblicos, mas se Deus não agir em você, você vai continuar no mistério, você vai continuar com aquilo oculto. Eu conheço uma pessoa que já leu a Bíblia muitas vezes, mas essa pessoa continua no mistério, essa pessoa continua na sua idolatria, na falsa religião, ela não consegue entender o Evangelho, ela pensa que tem que ter Maria. Ela continua no mistério. Se Deus não abrir a mente, o coração dessa pessoa, ela vai morrer no mistério, porque é Deus quem desvenda o mistério. Olha o que aconteceu lá em Atos 16:14, na parte B. Olha como que Deus desvendou o mistério da sua vontade a Lídia em Atos 16:14. Diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então é isso o desvendar do mistério. É quando Deus te mostra a vontade dele. E preste atenção, o mistério é um mistério da sua vontade. Como que nós podemos conhecer a vontade de Deus? Às vezes a gente está diante de uma situação importante, que a gente precisa tomar uma decisão, que a gente precisa dar um passo na nossa vida, e a gente começa a orar: Senhor, mostra a tua vontade. Senhor, revela a mim a tua vontade. A gente não faz isso? Mas veja, parece que a gente está esperando que Deus faça algo extraordinário, que o próprio Cristo bata na nossa porta e fala: oi, bom dia, eu vim aqui revelar a minha vontade para você. Ou então num sonho. Não é dessa forma que Deus revela o mistério da sua vontade. Não é dessa forma. Ele revela o mistério o mistério da sua vontade na sua palavra. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Leia a Bíblia. Eu vou te mostrar alguns textos aqui para você ver. 1 Tessalonicenses 4:3. Olha lá, 1 Tessalonicenses 4:3. Deve estar sendo projetado aí em cima. Pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. Qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é santificação. Outro texto, 1 Tessalonicenses 5:18. 2 pontos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer saber a vontade de Deus? Seja uma pessoa grata em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus. Ele revela o mistério da sua vontade aqui na palavra. 1 Pedro 2,15. 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Qual que é a vontade de Deus? Pratique o bem. Faça coisas boas. Essa é a vontade de Deus. Agora vamos para os Salmos. Salmo 40, versículo 8, diz assim:
Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Como é que eu faço a vontade de Deus? A lei de Deus tem que estar no meu coração. Se eu não ler a Bíblia todo dia, se eu não meditar na Bíblia todo dia, se a Bíblia não estiver aqui dentro, eu não consigo fazer a vontade de Deus. E por fim, Salmo 143:10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Você quer saber a vontade de Deus? Que Ele revele o mistério da sua vontade? Meu irmão, a única forma é a sua palavra. A sua palavra. Nós, brasileiros, ainda temos o privilégio, a liberdade de termos as Escrituras na nossa língua portuguesa e a gente poder carregar ela para onde for, pregar ela onde nós quisermos. Mas tem irmãos nossos em países onde é proibido ser cristão, que eles não têm acesso a isso aqui. O acesso é muito reduzido, muito limitado. Deus nos deu esse privilégio. Não faça mau uso deste privilégio. Agora vamos voltar para o texto de Efésios. Diz novamente no versículo 9 que Deus desvenda o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Olha a palavrinha aí de novo, lá, lembra 2 semanas atrás? Beneplácito. Lembra o que significa essa palavra? Deleite. Beneplácito é o deleite de Deus, o prazer de Deus. A semana retrasada nós falamos aqui no versículo 5 que a nossa adoção foi segundo o beneplácito da vontade de Deus. Então veja, Deus, Ele se deleita em nos chamar de filhos, em nos tratar como filhos. Deus, Ele se deleitou em nos adotar. E aqui no versículo 9 diz que a revelação, do mistério da sua vontade, o ato de Deus desvendar os nossos olhos para que a gente entenda a sua vontade, deixa Deus feliz. Deus se deleita, Deus tem prazer. Deus tem prazer nesse momento, irmãos, em que nós estamos ouvindo a sua palavra, estamos conhecendo a sua vontade. Deus tem prazer, Ele se deleita quando você lá na sua casa faz a sua devocional, quando você reúne a sua família e faz seu culto doméstico. Deus se deleita quando nós vamos conhecendo a sua vontade. Isso é algo que traz alegria ao coração de Deus. Por isso a gente não pode mais uma vez negligenciar isso. Nem na nossa vida pública e nem na nossa vida privada. Na nossa vida pública, meus irmãos, nós precisamos nos reunir e ouvirmos a palavra de Deus. Precisamos nos reunir aos domingos, na escola dominical, nos cultos, nos estudos bíblicos semanais e em todas as oportunidades que Deus nos der, para que a gente ouça e para que Deus nos revele o mistério da sua vontade. E Deus vai se alegrar com isso. Deus se alegra quando a gente faz isso na nossa vida privada, na nossa casa, no nosso quarto, nossa devocional, nosso culto doméstico. Então vejam, meus irmãos, quando Deus revela o mistério da sua vontade, Ele se alegra quando nós aprendemos. E claro que o contrário é verdadeiro. Quando a gente faz pouco caso da palavra de Deus, seja em ocasiões públicas ou privadas, Deus não se agrada. Não há deleite da parte de Deus. E a vontade de Deus a ser revelada nesse contexto está aqui no versículo 10. Olha lá. De fazer convergir nele na dispensação dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Você olha para o mundo, você olha para o nosso país, você olha para certas circunstâncias do nosso município, da nossa cidade, e a impressão que você e eu podemos ter é que não tem jeito. O mundo está uma baderna. O mundo está um caos.
Não tem jeito, as coisas estão acontecendo, corruptos estão no poder, corruptos estão em palácios, estão em tribunais, estão no poder, estão na vida privada e no poder público. Não tem jeito, não tem esperança. Só que a gente não pode se esquecer de uma coisa, meus irmãos: Deus reina. A história não é uma sucessão de fatos desconexos e aleatórios. O mundo não está assim sem alguém no trono. Deus está no trono reinando. E mesmo que pareça que tudo está uma bagunça, Deus está conduzindo pela sua providência todas as coisas. Olha lá o versículo 10, ele vai convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no final dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Isso significa uma coisa, que aqueles que desprezam ao Senhor, aqueles que perseguem a igreja, aqueles que fazem o mal, Deus é paciente com eles. Deus dá oportunidade para que eles se arrependam. Mas se eles não se arrependerem, na dispensação da plenitude dos tempos, no final de todas as coisas, no final da história, a Bíblia nos fala que eles serão julgados e condenados. E a igreja, por mais desafios que a igreja passe nesta terra, por mais situações adversas que a igreja passe neste mundo, a igreja como corpo de Cristo, mas igrejas locais como a nossa, nós temos desafios, nós passamos por situações difíceis às vezes. Deus está no trono, Ele vai preservar a sua igreja, Ele vai guardar a sua igreja não vai se perder até o final, até a plenitude dos tempos, quando estaremos com Ele. Isso nos leva à quarta e última bênção espiritual que o Pai, através de Cristo, nos dá aqui nesse pedaço desse texto, que é o versículo 7 até o 12. O versículo 11 vai nos mostrar a quarta bênção espiritual, que é a herança. Olha o versículo 11. Nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Bom, aqui nós temos uma situação inusitada. Por quê? Você viu aí, se você tem a revista atualizada ou a NAA, que nós fomos feitos herança. Essa é uma tradução do grego possível. Mas há uma segunda tradução da língua grega que também é possível, que é a que está nas versões NVI e NVT, que diz que nós temos a herança. Então, na revista atualizada, na NAA e na revista corrigida, diz que nós somos a herança. E na NVI e NVT, nós temos a herança. E aí, pastor, qual que está certo? Bom, os dois estão certos. Qualquer um dos dois está certo. Olha o que a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos. Primeiro, a Bíblia nos ensina que, de fato, nós, como está aí na revista atualizada e na NAA, nós somos a herança de Cristo. Nós somos herança de Cristo. Ele vai nos herdar como herança. Olha, por exemplo, o que Jesus disse em João 6,37. Ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, ou seja, aquilo que eu vou receber do Pai, a minha herança, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, o Pai deu para Jesus a gente, e a gente é a herança dele. Só que nós também vamos receber uma herança. Olha o que disse 1 Pedro 1,4. Diz que Deus nos regenerou para uma herança, o versículo 3 diz que Ele nos regenerou, o versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Sabe o que isso significa, meus irmãos? O Senhor é seu e você é do Senhor. O Senhor é seu, ninguém tira Jesus de você.
Você pode perder a sua saúde, você pode perder os seus bens materiais, você pode perder o seu emprego, você pode perder o seu cônjuge, você pode perder seus filhos, você pode perder todas as coisas, até a sua vida. Mas Cristo você não perde. Ele é seu. Ele é seu. Ele é a sua herança. E por outro lado, Ele não te perde. Você está aqui, nas mãos dEle. Pode acontecer qualquer coisa com você nesta vida. Qualquer tribulação, qualquer aflição, qualquer sofrimento, você pode até morrer. Mas a Bíblia nos ensina que morrer é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Por isso que o cristão não tem medo da morte. Porque se a pior coisa que pode nos acontecer é a morte, por outro lado é a melhor coisa. Você não perde Jesus e Ele não te perde. Não há a mínima possibilidade disso acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos dele e Ele é nosso. E é exatamente assim que termina o nosso texto de hoje, que vai até o versículo 12, com louvor. Ele diz assim, versículo 12: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Toda a obra de Deus, na pessoa do Pai, nós vimos na semana retrasada, lá no versículo 6, na pessoa do Filho, aqui no versículo 12, na pessoa do Espírito, que a gente vai ver semana que vem, no versículo 14, é para o louvor do Senhor. É para o louvor, é para a glória dele, queridos irmãos. E veja, ele diz o seguinte, que nós louvamos, nós, versículo 12, os que de antemão esperamos em Cristo. Esperamos o quê? O que você está esperando? Um ônibus? Um avião? A sua aposentadoria? As suas férias? A sua folga? O que nós esperamos? Nós esperamos o dia em que nós vamos nos encontrar com Ele. E nesse dia haverá um casamento. Não sei se você já percebeu, a Bíblia começa com um casamento e ela termina com um casamento. A Bíblia começa com um casamento no jardim, Adão e Eva. E ela termina com um casamento numa cidade. Olha o que diz Apocalipse 21:2. Apocalipse 21:2 diz o seguinte: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Deus trouxe a mulher até Adão, e o próprio Deus trará a nova Jerusalém até o seu esposo, o seu noivo, que é Jesus. Quarta-feira passada, eu e a Ana Luísa completamos 20 anos de casados. E eu me lembro daquele 14 de fevereiro de 2004, em que depois dela ficar no carro esperando 40 minutos a chuva passar, choveu torrencialmente, finalmente depois da chuva ela sai do carro e ela entra de mãos dadas com no braço do seu pai. A igreja tinha mais de 300 pessoas, mas eu só olhava para ela, linda, a minha noiva. Claro que hoje ela está mais linda. Mas veja, meus irmãos, a noiva esperou a chuva para passar para se encontrar com o seu noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós vamos ter que esperar essa vida passar. E assim como a chuva, essa vida é tempestuosa. Nem todos os dias da nossa vida são ensolarados. Alguns dias são dias de tempestade. E nós precisamos esperar esses dias passarem, até que um dia seremos finalmente a pura e santa noiva de Cristo. Ele nos receberá como sua herança, nós o receberemos como nossa herança. Irmãos, será uma grande alegria, será uma grande festa, será um grande prazer esse casamento, nosso casamento com Cristo. Por isso eu encerro dizendo o seguinte: nessa vida você é abençoado, eu tenho certeza, mas não se apegue às bênçãos materiais, por melhores que elas sejam. Lembre-se que Deus, Ele te deu bênçãos espirituais.
Louve-o pela sua redenção, por ele ter pagado a sua dívida naquela cruz. Louve-o também pelo perdão, pela remissão dos seus pecados. Louve-o pela revelação do mistério da sua vontade. Louve-o porque você tem a sua palavra nas suas mãos. E finalmente, louve-o pela herança. Você é de Cristo e Ele é seu. Você nunca vai perder Jesus, Ele nunca vai te perder. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.